Primogênito. Bom, etimologicamente, primogênito é aquele que é o primeiro gerado ou o primeiro nascido. A situação fica interessante quando encontramos o apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos Colossenses e dizendo que Jesus é o primogênito de toda a criação. Se usarmos a aplicação da etimologia, vamos ter que dizer que Jesus é a primeira criatura de uma série de criaturas, o que parece um equívoco, porque no versículo seguinte o apóstolo Paulo diz assim que todas as coisas foram criadas nele. Logo, ele precisa ser a causa ideal de todas as criaturas e precisa ser distinto delas. Então, esqueça a aplicação etimológica no caso de Jesus quando se refere a primogênito. Paulo utiliza essa expressão para descrever uma metáfora de posição. Ele quer dizer que Jesus tem a preeminência sobre toda a criação. Aliás, a eternidade de Jesus é amplamente afirmada na Escritura. Por exemplo, o profeta Miqueias, quando profetiza sobre o nascimento de Jesus, ele diz que em Belém nasceria aquele cujas as origens são desde os tempos da eternidade. Não há um tempo, um ponto em que podemos definir a origem de Jesus, ele é eterno. O profeta Isaías, conhecido pelo seu farto material messiânico, ao referir-se a Jesus no capítulo 9 do seu livro, ele chama Jesus de o Pai da eternidade, ou o Pai eterno. E o próprio Jesus, quando debatia com seus opositores, no Evangelho de João, ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é eterno. Quando Paulo diz Jesus é o primogênito da criação, ele quer dizer que ele é destacado, ele tem preeminência, ele é o Senhor soberano de toda a criação. Um exemplo que nos ajuda a entender essa metáfora posicional, que é primogenitura, pode ser vista no Salmo, na literatura poética veterotestamentária. Quando de Davi, Deus diz assim: eu farei de você o meu primogênito e de todos os reis da terra. Nós sabemos, Davi não era o primeiro filho de Jessé, não era o primeiro rei de Israel, o primeiro rei foi Saul, não era o primeiro rei do planeta Terra, existiam muitos outros. Mas Deus estava dizendo que o colocaria na posição de primogênito, daquele que tem a preeminência, daquele que é o mais importante. A implicação dessa verdade tão importante aparece no versículo 17 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, quando ele diz que em Jesus tudo subsiste. Em outras palavras, a criação só se mantém pela presença de Jesus. A sociedade não vai entrar num colapso por causa da presença de Jesus. Nossa família só se mantém em pé por causa da presença de Jesus. Nossas vidas só fazem sentido por causa da presença de Jesus. Como dizia uma antiga canção cristã, o brilho desse mundo se apaga diante de ti. É Jesus. É por Jesus, é para Jesus. O que eu e você mais precisamos hoje, nós precisamos desse primogênito de Deus, aquele que tem preeminência sobre todas as coisas. A nossa vida só fará sentido quando Jesus for o centro dela.